Eu pensei que nesse aniversário de um ano, tava na hora do quê? Tava na hora de um react. Eu peguei a minha participação de estreia no Grande Debate, vou assistir aqui com vocês e vou comentar a minha participação. Vamos passar nervoso junto. Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. O Bolt também está se manifestando pedindo para vocês compartilharem. É só sentar para gravar que você começa, né, cachorro? Olá pessoal, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Eu não sei se vocês se lembram, mas no dia 16 de março de 2020 foi a minha estreia na televisão. Como vocês sabem, eu comecei essa jornada no Grande Debate na CNN Brasil. Foi uma experiência de muito aprendizado, difícil, e que me deu a possibilidade de conhecer muitos de vocês que me acompanham hoje. Então, antes da nossa brincadeira aqui do vídeo, que eu já vou contar pra vocês já, eu queria agradecer pela companhia de vocês nesse ano. Foi um ano muito difícil para cada um de nós. A gente viveu coisas nas nossas vidas pessoais e na nossa vida coletiva como país que a gente nunca imaginou viver. Eu vivi coisas que eu nunca imaginei. Meu ano de 2020 foi com certeza no susto. Mas eu sou muito grata por a gente ter passado por isso juntos. Eu aprendendo tanto com vocês e vocês também aprendendo um pouquinho comigo. Agora vamos lá. O que vai ser esse vídeo? Eu pensei que nesse aniversário de um ano, tava na hora do quê? Tava na hora de um react. Eu peguei a minha participação de estreia no Grande Debate, vou assistir aqui com vocês e vou comentar a minha participação. Vamos passar nervoso junto. Bom, vamos lá começar. O tema do primeiro debate era a relação entre o governo Bolsonaro e o Congresso, um tema que infelizmente permanece muito atual, não é? Sempre uma frente de batalha nesse governo em que tudo é uma frente de batalha. Na época, não sei se vocês se lembram, estava rolando uma celeuma, uma confusão, uma treta sobre o orçamento. Vocês se recordam quando a gente discutia o orçamento? Parece outra vida, né? Porque agora, enfim, a gente só discute o desgoverno. Na semana anterior àquele debate, a Organização Mundial da Saúde tinha acabado de decretar a pandemia do coronavírus, dizer que o coronavírus era uma pandemia e os países estavam começando a fechar. Eu lembro que, como foi tudo em cima da hora, a gente estava ainda tentando se informar o que era aquele vírus, o que estava acontecendo. Não era fácil para ninguém. Vocês aí em casa estavam se sentindo perdidos, mas a gente, agora desse lado aqui no YouTube, mas lá na TV também estava tentando se situar. Eu nunca tinha estudado, por exemplo, sobre vírus, epidemiologia, taxa de transmissão, enfim. Aliás, eu sinceramente achava melhor ter passado sem essa, mas foi o jeito e todos nós tivemos que nos adaptar em maior ou menor medida. Aí, junto dessa questão do orçamento, lógico que a gente teve que falar das manifestações que o presidente Jair Bolsonaro estava apoiando contra o Congresso Nacional. Vocês lembram que essas manifestações começaram porque o general Heleno chamou os deputados e senadores de chantagistas? Foram meses disso. Vamos começar aqui a assistir. Comigo vão estar todos os dias Caio Coppola, bacharel em Direito, Gabriela Prioli, advogada, mestra em Direito Penal pela USP. Antes de ouvir os nossos comentaristas, nós vamos mostrar agora o que o presidente do Senado falou sobre o assunto. Brasileiros lutaram muito para que nós tivéssemos o Estado Democrático de Direito. Mas está assegurado também nesta mesma Constituição que os poderes são independentes, porém harmônicos. E a gente que a gente não vê acontecer. E a gente tem vivido, de fato, nesses últimos meses, uma polarização, ainda resultado da eleição presidencial. A eleição terminou, mas aparentemente, para algumas autoridades da República, a eleição ainda não terminou. De quem será que ele está falando? Como nós mostramos mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou manifestantes em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou manifestantes em Brasília no meio de uma pandemia. Primeira coisa que eu tenho para falar é que a gente estava assistindo o início de uma era, né? O início da era das notas de repúdio. Vamos prestar atenção que o Rodrigo Maia, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados, fez um tweet criticando o fato do Jair Bolsonaro aglomerar logo no início da pandemia. Ele diz: o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. E continua: o presidente da República deveria estar no Palácio coordenando um gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país.
mas pelo visto ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população. Mal a gente sabia, né, galera? A gente ainda estava iludido que alguma coisa ia mudar. Outro lado, o presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas. Ele falou com exclusividade à CNN Brasil no programa de estreia. Vá, né? O presidente Bolsonaro reagindo às críticas. Fazer alguma coisa para lidar com a pandemia, não. Fica só nessa dinâmica. Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. A resposta é essa. A OMS acabou de declarar que é uma pandemia. Aí tá rolando uma treta, uma desarmonia entre os poderes. Beleza. Aí o Bolsonaro dá uma entrevista e ele fala o quê? O quê? O quê? O quê? Eu gostaria que eles saíssem às ruas como eu. Gente. Nós, políticos, temos responsabilidade e devemos ser quase que escravos da vontade popular. Nós, políticos, devemos ter responsabilidade, concordo. E devemos ser quase que escravos da vontade popular, mais ou menos, porque é um Estado democrático, a vontade popular, de direito, né? E isso significa que mesmo que a maioria resolva violar direitos e garantias das minorias, aí não pode. Essa é a questão do de direito, entendeu? Modelo de democracia liberal, democracia com direitos individuais. Obrigada. Respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles, tá certo? Estão fazendo as suas críticas, estou tranquilo tocante a isso. Que bom, né, que ele é uma pessoa tranquila em relação às críticas, porque é só o que a gente consegue fazer em relação à gestão dele. Espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois do que eu estou falando, depois dessas minhas palavras aqui. Espero que eles não queiram partir para algo belicoso. O cara que apoia a manifestação golpista. Brasil, sério. Vocês falaram que eu reagi muito no primeiro debate, né? Enfim, acho que eu reagi pouco. Prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, quer sair às ruas? Sai às ruas e veja com vocês. Não pode sair às ruas, querido, não pode. Pandemia. Obrigada. Outra coisa, os acordos não tem que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado. Tem que ser entre nós e o povo. Os acordos não tem que ser entre nós. Segurem essa informação, que eu vou voltar a ela no meio do debate. Se nós chegarmos a um bom entendimento e partimos para uma pauta de interesse da população... Engraçado, né? Porque o cara estava negando a pandemia. O interesse da população é sobreviver. Essa era a pauta de interesse da população. No ano. Bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. É isso que eu quero. Ele tá preocupado em ser idolatrado. Nossa, eu não consigo fazer o react. O que eu faço? Eu não consigo. 2 segundos eu tenho que parar o vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto que ele fala que ele não quer ser idolatrado sozinho. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, estou disposto a recebê-los amanhã aqui no Alvorada, ou até se quiser que eu vá no Parlamento, eu vou no Parlamento com vocês dois, obviamente, e vamos conversar e vamos deixar de lado qualquer picuinha que porventura exista. O Brasil está acima de nós três. Gente, ele é o homem mais inseguro dessa república. Frita todo mundo que sai numa notinha do jornal melhor do que ele. Aí, enfim, que nervoso. Agora vai começar minha fala, vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca assisti esse vídeo inteiro. Até hoje. Então é a primeira vez que eu tô vendo, efetivamente. E, enfim, eu já tô tensa aqui, eu não consigo imaginar. Eu lembro que eu tava nervosa na época, mas... Bom dia, Gotino. Bom dia, Caio. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo que tá assistindo a gente. Vai ser um prazer estar todo dia aqui com vocês. Mal sabia eu. Olha, vai ser... E sinto que a gente tenha começado nesse clima, né, Gotino? Eu realmente gostaria de acreditar nessa intenção aí do presidente da República, que fala que gostaria de conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, porque eu acho que é disso que a gente precisa para lidar com essa crise do coronavírus que já chegou no Brasil. Iludida, né, gente? Sinto que a gente tenha começado nesse clima. Gostaria que, de fato, houvesse aí uma cooperação entre os poderes. Ai, tadinha, fofa. Agora, o complicado é a gente acreditar naquilo que diz o presidente Jair Bolsonaro. Olha só, não tão ingênuo. O complicado é a gente acreditar naquilo que diz o presidente Jair Bolsonaro, desde aquela época. Os acordos não deveriam ser celebrados nos gabinetes com ar-condicionado e sim na frente do público. E o que a gente viu aí em relação ao orçamento impositivo, que foi a confusão que deu, que inflou essas manifestações de ontem,
Não falei que era para vocês prestarem atenção nisso, que eu ia falar disso. Foi o presidente Jair Bolsonaro fazendo um acordo com o Congresso por detrás das cortinas. Então o Congresso mantém o veto 52. O presidente Jair Bolsonaro, em troca, envia PLNs no Congresso e aí ele vai para as redes sociais e começa a inflar a população para pressionar o Congresso para votar contra um projeto que ele enviou. Antes de eu falar desse ponto especificamente, a gente precisa dizer que 2020 é o ano da marmota, né? Nunca termina. A gente está um ano correndo atrás do próprio rabo dentro de casa. E aí, falei para vocês prestarem atenção nesse ponto, por quê? Porque Bolsonaro fez acordo com o Congresso por trás das cortinas e foi para as redes sociais inflar a população contra um projeto que ele enviou. Essa poderia ser a descrição da bio das relações institucionais de 2020. Previsibilidade é bom para as instituições, mas não desse tipo, né? O Bolsonaro faz sempre a mesma coisa. Ele foi lá, legal, vou mandar aqui o PLN para o Congresso, a gente faz um acordo, não, que é dentro do gabinete, por trás das cortinas. E aí nas redes sociais, taca ali pau nesse carrinho. É só entrar na internet e olhar a assinatura do presidente Jair Bolsonaro no PLN número 4. Continua sendo assim, só entrar na internet, tá lá a assinatura dos PLNs que eu menciono no debate. A mesma coisa aconteceu em relação às manifestações. Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas. Vocês lembram disso? Enfim, conduta padrão do Bolsonaro, né? Mentir. Aquelas manifestações que ele frequentou, foi tirar selfie com o povo, pegou o celular alheio, enfim, ele disse que não convocou, mas ele chamou pessoalmente as pessoas para as manifestações numa viagem. E a SECOM chegou a convocar a manifestação no Twitter. O negócio com o presidente Jair Bolsonaro é que ele mente sem vergonha nenhuma, sem nem ficar corado, sem se preocupar que todo mundo, quer dizer, quase todo mundo, sabe que ele tá mentindo. Aliás, eu não sei se vocês viram na live da semana passada, né, uma conexão passado-futuro, sei lá, mas ele disse que desafiava as pessoas a acharem um vídeo dele falando mal da vacina. Gente, sinceramente, dá pra fazer um remix aqui no canal, só com momentos em que o Bolsonaro foi contra a vacina. O presidente descobriu que, ele já sabe faz tempo, que ele meio que cria a realidade dele pro público dele, né? Porque tem muita gente que acredita nisso e que se dispõe aí para as ruas, para as redes sociais, defender essa realidade paralela do Bolsonaro. A gente sempre tem que lembrar que a maioria esmagadora das pessoas não acompanha a política no dia a dia. Eu sei que aqui eu tô falando com uma galera que gosta de política, que é engajada, que tá interessada, mas a gente é uma bolha, já falamos de bolha aqui, a maioria das pessoas só ouve uma palavra ou outra. E para essas pessoas, o que o presidente fala tem muito poder de influência. E esse é o maior perigo, porque as pessoas acreditam nele porque ele é a nossa maior autoridade. Por isso que é tão estranho esse conceito de não pode levar a sério o que o presidente fala. Porque as pessoas levam a sério. O que ele fala tem que ser sério. Ele é o presidente da República. Mas vamos voltar aqui para o debate. Que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus. Legal essa moça, né? Falando aqui da personalidade egoísta do Bolsonaro, sempre enaltecendo a figura dele, em detrimento do interesse do povo brasileiro, é exatamente isso. Poderia ser eu falando isso. E a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Nossa, isso é fundamental. Desmoraliza os ministros do governo dele, porque ele só se preocupa com ele. O que a Constituição estabelece, aliás, já no seu artigo 2º, que prevê mesmo que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si, essa é a expressão do texto constitucional. Só que, até 2019, o Congresso brasileiro não era independente, porque o Congresso era comprado com liberação de verba pública. Olha! Comprado com liberação de verba, a gente viu recentemente, né? Nessa eleição para a presidência da Câmara, que o Bolsonaro queria que ganhasse o Arthur Lira. Tal da governabilidade era fruto dessas transações imorais que garantiam ao governo uma base de apoio no Congresso. Olha, gente, governabilidade, né? Liberar emenda. Olha. Liberal na economia e viva a intervenção na Petrobras. Beijo, galera. Aqui diz que não vão privatizar nada aqui no CEAGESP, em São Paulo. Aqui essa questão da governabilidade, né? Uma coisa que a gente pode dizer o quê? Que mudou bastante. Porque em março do ano passado, algumas pessoas
ainda, quer dizer, tem gente que mantém até hoje, mas mantinha esse discurso, algumas pessoas mantinham o discurso de que o governo não fazia velha política, que ele não se dobrava ao centrão, que não passava projeto nenhum porque não aceitava se corromper. Hoje, a gente já viu o quê? Que esse papinho também era balela. Aliás, um pessoal que falou isso no passado tá falando, não dá pra governar sem o centrão, fazendo o quê? Passando um pano. Foi só pegarem o Queiroz e os Bolsonaros levarem um pito do STF que o Centrão virou o melhor amigo. Até campanha para o Arthur Lira, presidente da Câmara, a gente teve. Temos ministro do Centrão, segundo e terceiro escalão para o Centrão, aliás. Hoje, segunda, que eu estou gravando aqui para vocês esse vídeo, tá circulando por aí uma notícia de que o Centrão está correndo o risco de pegar o Ministério da Saúde depois que o general Pazuello, ou o general Pesadelo, pedir para sair. Pode parecer para vocês que é uma barra meio pesada, né? Pegar uma gestão desastrosa da pandemia, mas a gente tem que lembrar que o Ministério da Saúde é um dos maiores orçamentos da esplanada e uma estrutura muito grande. Peixe grande para o Centrão. Eu gosto de lembrar sempre o Bolsonaro e o Ciro Nogueira em viagens, sendo recebidos ao som de morte a Lava Jato. Enfim, agora o Pazuello já disse que vai ficar também, porque a doutora Ludmila Rajara, a gente já vai falar dela, foi super atacada nas redes, mas a gente volta para esse assunto. Vou voltar aqui para o debate. E vou voltar para o debate já fazendo uma previsão. Eu lembro mais ou menos do que eu falei, mas eu já me incomodei com essa história do Megazord. A gente fica voltando para trás. O discurso de sempre. E o PT? Quando a gente não tem resposta, a gente fala, e o PT? Poxa, eu fico pensando aqui que a maior prova de que a gente não consegue defender o posicionamento do presidente da República é o fato da gente ter que voltar para o período anterior a 2019, né? Por quê? Porque se tivesse coisa para dizer sobre o hoje ou sobre o ontem, porque a gente está falando de março de 2020, era só falar, né? Mas quando a gente não tem como defender o Bolsonaro, a gente faz o quê? A gente fala mal do outro. E aí eu vou falar dos ministérios, prometeu que ia formar ministérios, vou colocar técnicos nos ministérios. Desrespeitou todo mundo, não adianta colocar técnicos se o Bolsonaro fala, o dono da caneta sou eu, quem manda sou eu, vou fazer o que eu quiser. Enfim, a gente pode também questionar os técnicos, né? Pazuello, especialista em logística. Uma proposta de campanha era colocar nos ministérios pessoas técnicas. O que adianta eu colocar um técnico no ministério se eu desrespeito o meu técnico? Se eu não faço o que ele manda eu fazer? Se eu coloco em risco toda a população brasileira ao descumprir... Eu quero chamar a atenção, a gente falou hoje mais cedo aqui no jornal, que já chega a 200 os casos de coronavírus no país. Antes de eu entrar aqui nessa questão específica do número de mortos, porque, enfim, me chocou. Vamos só apontar o seguinte, o Bolsonaro não tinha como ter previsto o coronavírus. Esse é um desafio que só acontece uma vez no século, é muito azar, enfim. Mas o Brasil, e eu falo aqui, já estava numa situação muito difícil quando o presidente assumiu, quando ele concorreu, né, à presidência da República. E ele sabia que ele estava pedindo o voto do povo brasileiro para exercer um trabalho gigante, enorme e complexo. E parece que o plano dele era ficar reclamando por 4 anos e no ano que vem, depois de 4 anos, pedir voto de novo, porque é só o que ele faz, é sempre o Lula e o PT, e na semana passada a gente teve um exemplo ótimo disso. Essa questão dos ministros técnicos é uma que me pega muito também, porque o discurso do Bolsonaro, de que os ministros do Bolsonaro seriam técnicos, cai por terra porque não tem técnico e que quando tem, os poucos que o Bolsonaro tinha, ele fez saírem do governo. Esse papo dos técnicos pegou, e tem gente até hoje do mercado financeiro que se apega no Paulo Guedes, que se apega no Roberto Campos do Banco Central, como, sei lá, um afogado se apega na porta que boia ali depois do naufrágio do Titanic. Eu vou repetir uma coisa para vocês, de que adianta colocar um ministro técnico se eu desrespeito o meu técnico? Foi o que eu falei há um ano. Se eu humilho o meu técnico sempre que possível e não faço nada do que ele me disse que é pra fazer. É só pra fazer fita mesmo, sabe? E o estranho é que essa galera tão cheia de credenciais se sujeita a isso. E aí eu falo aqui no debate sobre 200 casos, gente. 200 casos confirmados de Covid no Brasil. Na época, 12 só na comitiva do presidente que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. E isso machuca a gente, né? Porque hoje segunda, dia 15 de março de 2021, quando eu tô gravando esse vídeo, são 11 milhões e meio de casos confirmados desde o começo da pandemia e 280 mil mortos. O que a gente precisa de fato é que o presidente da República pare de se comportar como se ele ainda estivesse na eleição, que é o que falou o senador Davi Alcolumbre, e comece a se comportar como de fato o chefe dessa nação, que sente na cadeira da presidência da República e governe.
Olha aí, que tem coisas que mudam em um ano, hein? Eu digo aí que a gente tem visto que o Legislativo não tem encampado a ideia do impeachment, porque seria uma ruptura muito delicada, e que o que a gente precisaria naquele momento não era de um impeachment, mas que o presidente sentasse e governasse. Hoje eu já penso diferente, né? Já penso que, enfim, a gente tem provas mais do que suficientes de que ele nunca vai sentar na cadeira e governar. Sobre o presidente ir dar a mão para os manifestantes e tal, a gente tem que parar de ver a população com tanto paternalismo e lembrar que essas pessoas estavam plenamente cientes, inclusive o presidente da República, dos riscos que elas estavam correndo. Né? Isso é natural. É muito incoerente essa crítica desvairada à atitude presidencial e você não defender, por exemplo, o fechamento de metrôs e locais de grande aglomeração. Nós mesmos aqui, Gotino, estamos correndo o risco, certo? De vir para locais populosos, enfim, como é o caso da Avenida Paulista, só que a nossa missão supera isso, então é um risco calculado. Mas o presidente não contrariou uma orientação do próprio ministro da Saúde, integrante do governo? A orientação geral é para que as pessoas evitem aglomerações. A orientação geral é que as pessoas evitem aglomeração. O presidente descobriu, meu presidente é o presidente, né? Aí que eu gosto dele. Aí tudo bem, ele pode, ué. Porque se eu gosto da pessoa, orientação? A orientação vale para as pessoas normais, não para quem eu gosto muito. Vou ter que falar aqui, essa parada de que as pessoas na manifestação estavam cientes dos riscos que estávamos correndo e eram patriotas é um problema porque quer ser patriota, né, gente? Sinceramente, que a coisa mais triste que o que passe por patriotismo para algumas pessoas seja colocar a vida dos outros em risco. Né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, ou mimimi é a dor que não dói na gente. No Brasil a gente tem esse fenômeno, né? O sacrifício patriótico dos outros, não de si. Covarde, né? Aliás, mais pra frente a gente vai comentar de novo sobre as manifestações antidemocráticas daquele final de semana. E eu lembro, né, que existe um artigo no Código Penal que afirma que é crime impedir ação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. E continua sendo, viu, galera? O Código Penal não foi alterado nesse momento. Pra esse povo que anda por aí fazendo manifestação durante a fase emergencial de várias cidades, acho que é bom a gente relembrar, já que foi um debate assim tão pautado por vamos relembrar e tal, é importante falar do passado, então vamos exercitar a memória. A gente conversou aqui com o Yuri Pitta e com a Basília Rodrigues, analistas da área política, e falamos que o coronavírus poderia ajudar a selar a paz entre os dois poderes, entre o executivo e o legislativo. Você acredita nisso ou não? Eu espero. Agora, falar que eu acredito, eu já estaria exagerando aqui no meu otimismo. Eu espero. Agora, falar que eu acredito, eu já estaria exagerando aqui no meu otimismo. Podia ser um novo bordão do canal, mas você tá atacado em cachorro. Eu espero. Agora, dizer pra você que eu acredito já seria otimismo demais da minha parte. Então, e agora vai vir uma parte que eu sei que o pessoal adorou, porque foi o trecho do debate que viralizou na época, que é a parte que eu faço o quê? O que todo mundo pediu, porque a voz do povo é a voz de Deus, eu retomo um pouco do passado. Já que, enfim, estão fazendo muita questão aqui que a gente retome o passado, vou me permitir então também retomar um pouquinho. Vamos lá. Já que estão fazendo muita questão aqui que eu retome o passado, eu vou me permitir um pouquinho retomar. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, os instrumentos que devolviam parte do poder para o relator do orçamento, que o poder que tinha sido perdido com a manutenção do veto, quem assinou foi o Bolsonaro. Ele estava devolvendo parte do poder para o relator do orçamento e estava fazendo auê, entendeu? Vamos lá, aí eu falo que a gente vê sobre a conduta do governo Jair Bolsonaro, e aqui a gente vê um padrão, né, que é fazer fuzuê nas redes sociais para os apoiadores dele, mas na hora de lidar com quem tem poder, falar bem mansinho, ser bem pianinho, falar grosso nas redes e fino no palácio. Então, as emendas parlamentares aprovadas com voto do então deputado Jair Bolsonaro, as de bancada aprovadas com apoio do Jair Bolsonaro, a lei de diretrizes orçamentárias que o governo orientou a votar sim, que dava o poder para o relator do orçamento, e depois os PLNs que foram enviados pelo governo para devolver parte do poder para o relator do orçamento, depois dele fazer
O que? Reclamação na televisão. Apesar do presidente mentir em todos os momentos, é impressionante que tenha tanta gente disposta a passar a mão na cabeça dele. Um cara que não se comporta como chefe de Estado em nenhum momento. Olha, Gotino, eu gostaria de propor um raciocínio sobre o que a gente está pedindo do povo brasileiro. A gente já pediu do povo brasileiro que faça concessões em relação à sua aposentadoria. Pediu do povo brasileiro que faça concessões em relação aos seus direitos trabalhistas. Está pedindo do povo brasileiro que ele aceite a ausência de uma proposta de uma agenda social. A gente diz para o povo brasileiro que a gente não tem dinheiro para dar uma condição de vida digna a idosos e deficientes miseráveis. Agora, com essa crise do coronavírus, a gente vai pedir para o trabalhador informal para ele ficar em casa sem receber. Eu vou comentar essa minha fala final dizendo que a gente continua pedindo muito do povo brasileiro. Agora, não só a falta total de agenda, de plano, de proposta para a área social, a redução dos direitos de aposentadoria e trabalhistas, mas agora a gente está pedindo para o povo brasileiro morrer sem atrapalhar demais o governo. É isso, galera. É difícil mesmo, difícil ver como tão pouco mudou no discurso do presidente, mesmo com um ano de aprendizado com a pandemia nas costas, mas é muito importante também para todo mundo abandonar qualquer tipo de esperança de que ele possa mudar um dia, sabe? De que um dia ele vai acordar e vai agir como um presidente da República de fato, porque ele não vai. E é frustrante ver que o presidente continua assim, que as pessoas continuam passando pano. O que eu posso prometer para vocês aqui é que a gente vai continuar junto, segurando as mãos uns dos outros virtualmente a cada etapa. Agradeço de novo. Não sei como vocês assistiram isso, tá? Que eu tô assim... Espero que vocês tenham gostado desse react, era pra ser divertido. Claro que a gente tem um limite pra diversão também nessa pandemia, tá tudo tão triste que fica complicado. Mas a minha proposta com esse vídeo era fazer uma abordagem um pouquinho mais divertida, pra gente melhorar o espírito. Espero que eu tenha conseguido alegrar vocês, enfim, pelo menos aí no meio do vídeo, embora a gente tenha acabado um pouquinho mais pra baixo agora no final, tá bom? Um beijo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Foi um prazer conviver com vocês nesse último ano. O Bolt aqui tá um pouco com ciúme, acho, de vocês. Porque ele tá alucinado, né, cara? Tchau, cara.